Pessoal, a gente está só aguardando o professor Marcelo, eu acho que ele caiu. A gente confirma com vocês e qualquer coisa a gente passa a fala direto para os monitores, tá bom? 2 minutinhos a gente já inicia. Cheguei, gente. Bom dia. Aê, bem na hora, prof. Bom dia, professor Marcelo. Bom dia, Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia, professor Marcelo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pessoal, antes da gente começar, eu só queria confirmar uma coisinha com vocês. Eu sei que já começou. o Google Meet mudou para muita gente, ele está com uma carinha nova. Eu queria saber se vocês estão sentindo alguma dificuldade com essa aparência nova que eles estão, se vocês acham que precisa fazer um outro tutorial, mostrando onde está algum botão. É a lista, né? Para ele está Não, ótimo. tá ótimo, Tainá. Esse Tá tá ótimo. melhor. Eu entrei Ótimo, já tá melhor. na primeira. Tá tudo bem, então qualquer dúvida que Tudo vocês bem, tiverem, maior avisem pra facilidade. gente, tá bom? Que a gente grava um outro vídeo. Então, ficou melhor. Aí eu não sigo, eles me veem. Legal, então. Se todo mundo tá conseguindo, tá perfeito. Maria, se você quiser iniciar, tá bom? Fica à vontade, já estão todos aqui. Beleza, gente, vou começar a compartilhar a tela. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sou a Marilena Rosa Barbosa, sou professora e arte educadora da Universidade de Santa Catarina. É um prazer imenso estar aqui, de vocês terem entrado em contato conosco, né, e com o museu, com o educativo, para que possamos, nesse momento, estarmos aqui trocando com vocês. Eu estava aqui acompanhando a conversa de vocês todas e todos. E é muito interessante, né, se podemos estar nesse momento aqui, em outro momento não seria possível. Então, das questões da pandemia, essa possibilidade desse encontro virtual. Nós também assistimos a alguns dos encontros que vocês já realizaram, né, esses encontros virtuais. E nesse momento aqui, tanto eu quanto o Sérgio, a Patrícia, estaremos conversando um pouco com vocês. Então, eu sou educadora do Museu de Arte Santa Catarina, sou professora também de artes, tá? E nesse momento eu só vou convidar os meus dois colegas, que depois nós vamos dividir esse nosso tempo aqui. Em alguns momentos a gente também vai estar pedindo para vocês também falarem um pouco, né? E eu gostaria, então, que, se possível, que o Sérgio e a Patrícia pudessem se apresentar nesse momento, e aí depois eu volto para começar uma proposta de diálogo aqui com vocês. Então, bom dia a todos, todas que estão presentes aqui no nosso encontro de hoje. Eu me chamo Patrícia Peruso,
Assim como meus colegas, a Maria Helena e o Sérgio, eu trabalho no Núcleo de Ação Educativa do Museu de Arte de Santa Catarina. E junto com os colegas, eu acho que a gente vai fazer uma visita muito interessante, né? Não só ao estado de Santa Catarina, ao município de Florianópolis, mas especialmente ao Museu de Arte de Santa Catarina, o MASC. Então, eu desejo que todos sejam bem-vindos, bem-vindas, e que o nosso passeio hoje seja bastante interessante, bastante proveitoso a todos. Meus cumprimentos a todos e todas. É uma alegria estar aqui com vocês, trocando sentidos, experiências, aprendizados. E nós do Núcleo estamos com a mente e o coração aberto para conversarmos, interagirmos mesmo de uma forma virtual e juntos, né? O Estado de São Paulo, junto com o Estado catarinense, nós possamos trocar sentidos e significados na nossa vida que se faz presente hoje intensamente. Tenhamos um bom encontro com harmonia e muitas histórias e memórias para serem desabrochadas. Vai, Maria Helena. Bom, eu vou pedir para que a Tainá está nos acompanhando, Tainá, porque assim ficaria mais fácil vocês passarem o PowerPoint para nós. Pode passar para a próxima, por favor. Bom, então, o Museu de Arte de Santa Catarina, ele foi criado em 1949, por decreto oficial, mas o início da coleção do museu, ela se dá em 1948, a partir de uma exposição de pintura contemporânea que aconteceu na cidade de Florianópolis, naquele colégio ali, no antigo grupo escolar Dias Velho, depois se tornou Escola Antonieta de Barros, e no momento é uma escola desativada, pertence à Secretaria de Educação do Estado. Depois, então, assim, o museu, nessa trajetória de criação da primeira coleção, ele tem uma história um pouco longa, mas ele foi passando de casa em casa, até que ele chegou no SIC em 1983. Nós temos um pequeno vídeo que conta um pouquinho dessa história, uns 3 minutos. Se a Tainá puder colocar o link ali, Histórias do Patrimônio. Também são links de vários... Não, naquele primeiro slide, Tainá, ali na setinha tem Histórias do Patrimônio. Rapidinho, só para vocês compreenderem um pouco esse contexto, porque o museu comemorou o ano passado 71 anos, esse ano comemoramos 72 anos também, o museu ainda fechado, e por conta da pandemia, né? Então, por isso que também estamos aqui nessas possibilidades de encontros virtuais. Vai ser possível, senão a gente continua e depois a gente passa o link para que eles possam assistir em outro momento. Só um minuto, Maria, a gente está trocando a guia aqui, vai ver se consegue apresentar, tá bom? Ah, tá, tudo bem. Em 1940, um grupo de jovens artistas e intelectuais da ilha de Santa Catarina inquietou-se com a demora da arte catarinense em avançar em direção aos movimentos de arte contemporânea. Na época, o movimento já era bastante expressivo em outras capitais do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Este grupo juntou-se ao governo do estado para, em 1948, realizar um conjunto de eventos de arte contemporânea em Florianópolis. Com influência decisiva do escritor carioca Marques Rebelo, nascia aí o Museu de Arte Moderna de Florianópolis, que passou a se chamar Museu de Arte de Santa Catarina em 1970. Ele é considerado um dos 3 mais antigos museus de arte moderna do Brasil. O primeiro endereço do museu foi o saguão do antigo Colégio Dias Velho, local destinado aos eventos de arte contemporânea de 1948.
A exemplo de outras instituições culturais catarinenses, o MASC também peregrinou por uma série de locais até estabelecer-se no endereço atual. Em 1952, ele foi para a Casa de Santa Catarina, na Rua Tenente Silveira, esquina com Álvaro de Carvalho, no centro da capital. Como era uma edificação antiga, logo a casa mostrou-se inadequada ao acervo do museu. Por segurança, o acervo foi temporariamente guardado nos porões do Teatro Álvaro de Carvalho no fim dos anos 1950. O museu ficou na Casa de Santa Catarina por pouco mais de 15 anos. Em 1968, ele mudou-se novamente. Desta vez, para uma construção do começo do século XX, localizada na Avenida Rio Branco, onde funcionou até 1977. Devido à falta de espaço neste local, o MASC foi para um prédio na Rua Tenente Silveira, onde ficou por 2 anos. Em 1979, uma nova mudança. Desta vez, em direção ao prédio da Alfândega, onde finalmente ganhou um espaço condizente com sua estrutura e importância. A série de mudanças teve fim em 1983, quando o MASC chegou ao seu atual endereço, o Centro Integrado de Cultura. Nestes mais de 70 anos de história, o museu reuniu cerca de 2.000 obras em seu acervo permanente, com trabalhos de artistas de renome estadual, nacional e internacional. Além disso, abriga grandes exposições que dão uma mostra do que de melhor a arte contemporânea tem produzido e desenvolve projetos que aproximam museu e comunidade. Então, aqui é um recorte, né, da história do museu. Ela é longa, e se a gente for pensar quantas exposições já aconteceram naqueles espaços pelas quais... Então, assim, essa história do MASC, ela tem essa trajetória de casa em casa, até quando ela chega no Centro Integrado de Cultura. Aí, em 1983, então, ele chega nesse espaço, que é o Centro Integrado de Cultura. Pode passar a próxima lâmina, por favor. E aqui ele vai, então, de um museu que ocupa um espaço, ele vai para um centro cultural, onde também tem uma estrutura da fundação. Importante colocar que o Museu de Arte de Santa Catarina, ele é vinculado à Fundação Catarinense de Cultura, que, por sua vez, é do governo do estado de Santa Catarina. E, então, toda a administração passa pela questão do poder público. E nesse espaço também temos, né, o teatro, o cinema, as oficinas de arte, a escolinha, um outro museu, que é o Museu da Imagem e do Som, também o Ateliê de Conservação e Restauro, e ali também funciona o Conselho Estadual de Cultura. Então, nessa dinâmica do MASC no SIC, um espaço bem maior, bem amplo. Pode passar para o próximo, por favor? Então, aqui, ele tem uma área total de 2.000 metros quadrados para a área expositiva. Então, nós temos, assim, são 5, geralmente mais de 5 exposições, né? Geralmente 5 nesse espaço, ultimamente. A gente então, tem uma exposição de longa duração do acervo, que estava acontecendo antes da pandemia. Também um espaço que era a proposta de convite para artistas mais contemporâneos também dialogarem com a própria coleção do museu, e outras exposições que aconteciam de outros artistas, ou individuais, ou coletivas também. Também exposições itinerantes recebemos, né, de outros estados. Pode passar para o próximo. Então, uma questão importante é que o MASC tem grande parte do seu acervo digitalizado. Então, essas cerca de 2.000 obras, elas estão disponíveis, né, no MASC virtual,
para que sejam acessadas essas imagens. E, em alguns casos, tem uma publicação também, que é o indicador catarinense, que seriam sobre os artistas plásticos que residem, né, moram e vivem em Santa Catarina, também temos disponível. E aí, a partir também dessa questão do acervo digitalizado, o que a gente percebe no contexto, né, dos museus, que isso contribui muito para potencializar tanto que as pessoas tenham acesso a essa coleção, especialmente nesse momento, né, de pandemia, onde estamos todos tão restritos, né, para visitas a museus e a tantos outros lugares. Por favor, próximo. Bom, a equipe do museu, temos, então, os núcleos, né, de conservação e acervo, de montagem, um núcleo de pesquisa e documentação, a equipe do educativo, então, somos nós que conversamos com os artistas, com os curadores, para realizar o nosso trabalho de visita, né, de mediação com os públicos. E um setor muito importante para o museu também é o núcleo de pesquisa e documentação. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu achei que fosse alguém querendo perguntar. E aí, o núcleo de pesquisa e documentação, também temos as pastas dos artistas, então tem a memória do MASC, então, muito dessa história que foi contada naquele vídeo, tem toda essa documentação nesse setor, né, nesse núcleo de pesquisa e documentação do museu. Pode passar para o próximo, por favor. Bom, então, agora entramos no núcleo de ação educativa. O núcleo de ação educativa comemorou também 33 anos, o ano passado, já estamos para esse ano completando os 34 anos, e o nosso trabalho é desenvolver essa visita mediada. Então, assim, mais do que uma monitoria, nós trabalhamos com o público nessa troca e nesse diálogo. Pode passar o próximo, por favor? E aqui, então, eu vou estar apresentando um pouquinho rapidamente para vocês, assim, quais são esses públicos com os quais nós trabalhamos? Então, são diferentes públicos, também temos parcerias com outras projetos de outras instituições, para atender também o público adulto. Então, diferente do que, às vezes, assim, o educativo só atende o grupo escolar, né, só as escolas. Não, também fazemos um trabalho diferenciado com essa diversidade de públicos que temos hoje, né, sempre tivemos, mas que os museus hoje estão mais atentos a esses outros públicos que também gostariam de estar no museu, gostariam de estar conversando sobre arte e trocando também os seus saberes. Pode passar, por. E aqui, então, assim, só para colocar para vocês, esse é o nosso... a gente também estava realizando as oficinas para famílias, e então, quando a pandemia começou, nós saímos dessa realidade, né, de oficinas e trabalho com as crianças e os pais e avós, né, e entendendo também a família no sentido amplo, de fazer essas atividades, essas propostas no educativo do museu. Então, por que eu trouxe esse breve histórico para vocês? Porque, para entenderem o que a gente vai estar propondo aqui nessa visita virtual, né, ao MASC, de conhecer um pouco sobre o nosso trabalho e o que a gente vem desenvolvendo na pandemia e o que a gente gostaria, né, de interagir mais com vocês nesse momento. Pode passar para o próximo, por favor. Então, aqui nós vamos apresentar rapidamente também, o projeto MASC Famílias em Casa e MASC Mais Escolas Ações Digitais. Eu assisti uma conversa de vocês num outro momento, e aqui também ouvindo, né, a questão do virtual, as possibilidades dos encontros, porque quando nós saímos que o museu fechou por conta da pandemia, um dos projetos que nós pensamos foi a relação com a família, porque muitos de vocês são avós, né, ou tios, ou tias, e aí a gente pensa assim, todos em casa, como essa relação com a família e as relações também com a arte, como que a gente poderia potencializar essa aproximação entre a família e o Museu de Arte? Pode passar, próximo. Então, nós desenvolvemos uns módulos que eles estão disponíveis no site do museu, que são 3 módulos do artista Carlos Aspe,
e a partir daquela exposição que nós fizemos a oficina, e também, depois nós passamos, pode passar para o próximo, para a coleção MASC 70 anos. E essa coleção MASC 70 anos é o que nós vamos apresentar um pouco também. Então, assim, a proposta é muito mais que uma questão de leitura de imagens, de interpretação das obras, para que vocês possam acessar o material, conversar sobre arte com vocês mesmos, ou com as crianças que estão ao redor de vocês, ou com os outros adultos, né? E aí também temos os links para saber mais, para quem quer assistir um vídeo sobre o artista, também damos essas dicas. Pode passar, próximo. Então, aqui na coleção MASC, a gente apresenta essa questão do o que é essa proposição, o que é o módulo. Também temos a apresentação do que seria o projeto, que são as proposições de mediação. Pode passar. E aqui, como ali, eu não sei se a Tainá consegue, é um breve vídeo, assim, só para vocês terem, essa exposição, ela já foi desmontada, né, por conta também do tempo, ela era uma exposição de longa duração, mas por conta dos cuidados, porque toda obra, ela também tem um tempo que ela tem que ficar no espaço positivo ou na reserva técnica. E ali era só para conhecer um pouquinho o espaço do museu, mas é muito breve esse vídeo, Tainá. Se você conseguir passar. A gente consegue sim, Maria, só um instantinho. Tá. Alguém tem alguma pergunta nesse momento? Vocês fiquem à vontade, tá? Aqui a gente quer trocar bastante também. Então, ele é bem rápido, mas é só para dar uma ideia do que seria, como estava montada essa exposição nesse espaço do museu. Qual a metragem do... Eu gostaria de saber, alguém já esteve em Florianópolis? Alguém já esteve no Museu de Arte Santa Catarina? Tem alguém que visitou Florianópolis? Nós já visitamos Florianópolis, mas eu nunca fui no museu. Qual a metragem já visitei do museu? várias vezes, mas nunca fui ao museu. Sim. Eu também já visitei Florianópolis, mas eu não conheci o museu, não. Não? Não. Vocês trazem uma questão bem interessante, porque para nós também, do museu, por ele estar dentro do Centro Integrado de Cultura, às vezes as pessoas também não vão para as praias, né? Mas então aqui fica também já o convite, né, da próxima vez, em outras oportunidades, para que vocês visitem o MASC também. E às vezes também, a gente sabe que, claro, às vezes as pessoas preferem ir para os outros lugares, mas também pode ser uma questão de invisibilidade da própria instituição, nesse contexto, né, do turismo social também, e cultural, né. Qual a metragem do museu? A metragem total agora, não sei, mas ali a parte é bem extensa, eu agora realmente não estou lembrada. Me desculpe, depois eu posso trazer essa informação, você queria a área total, né? Porque, assim, a gente também passou por alteração no espaço expositivo, eu já coloquei ali nas primeiras lâminas o espaço da área expositiva. Mas ele é um espaço... Temos uma técnica bem equipada também. Parece que foi falado em 2.000 metros quadrados. Isso mesmo, viu? Olha só. Estou prestando atenção. A parte da área expositiva, né? Mas aí temos os espaços onde a parte administrativa e a parte da reserva técnica também. Realmente eu não trouxe esse dado aqui para vocês, tá? Não fiquei atenta a essa questão desses números também. Então, fico devendo essa para vocês, tá? Depois eu mando para a Tamires,
e aí ela disse que vocês têm um grupo, e aí a gente pode também estar trocando em outro momento. Pode passar para o próximo. Então, essa é a questão, nós temos também as proposições poéticas e o saber mais. Então, como são aqui, só dei um panorama de como são construídos esses módulos, né, do material educativo que é para famílias. Mas também, depois, pode passar para o próximo. Esse material, então, assim, o que acontece? Lá no site do museu, nós temos essa divulgação, porque, assim, cada módulo, ele vai trazer 2 ou 3 ou 4 artistas, e aí também nós fizemos a partir do recorte do curador, então o curador tinha uma proposta, que o curador da exposição foi o Marco Correia, e a partir disso nós começamos a dividir esses temas, então paisagem, cidade, então a gente traz a cidade de Florianópolis, paisagem, cidades, igrejas, quais artistas, também dentro do recorte do curador, quais artistas trabalharam, né, nas suas pinturas, na sua expressão, a temática da igreja. Aí também as paisagens, as cidades, né, o campo também. E aí também vamos para outros artistas, a questão também dos retratos, da escultura. E ainda nós temos mais 4 módulos para finalizar essa exposição. Pode passar para o próximo, por favor. Então, aí aqui dessa exposição, nós fizemos um desdobramento para o projeto MASC Escolas mais Ações, MASC mais Escolas Ações Digitais. E o resultado é porque, da produção desses módulos, nós convidamos as escolas a produzirem, então, nas proposições poéticas, é uma forma de se expressar por desenho, por fotografia. E aí vai depender de cada módulo. Como que você pode se expressar? Por meio de uma colagem, ou até de uma construção de um trabalho, quem domina o computador, tem recursos, né, ferramentas que podem desenvolver um trabalho também, né, pelo processo no computador. Então, nós tivemos o resultado de uma exposição virtual. Essa exposição virtual também está no site do museu, de estudantes do município de Capinzal, que também foi essa possibilidade. Nós tivemos um encontro mais ou menos assim com eles, e eles desenvolveram as proposições poéticas, ou seja, eles fizeram suas produções, desenho, pintura, fotografia, a partir das proposições poéticas. Pode passar. Bom, agora aqui eu vou, a nossa colega Patrícia, a nossa educadora Patrícia. Oi, Maria de Lourdes, gostaria de fazer alguma pergunta? Bom dia. Não, eu entrei agora, estou um pouquinho atrasada, né? Bom dia, Maria de Lourdes, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, então agora, trabalhando a questão do módulo, a questão da cidade de Florianópolis, a Patrícia vai estar apresentando um pouquinho a questão de Santa Catarina, Florianópolis, e a relação desses artistas com a cidade, desses 2 artistas, que serão o Martinho Diário e o Eduardo Dias, tá? Então, agora eu vou passar para a Patrícia. Primeiro, eu gostaria, se alguém tem alguma pergunta a fazer neste momento, ou alguma impressão. Oi, bom dia. Bom dia. Eu frequento comumente Florianópolis, mas eu não conhecia a questão dos museus. Eu acho interessante haver mais divulgação, porque normalmente o recurso é mais de praia, realmente, como você falou, né? E tem muita coisa cultural que o turista pode prestigiar e também conhecer, né? Agradeço a tua fala, Terezinha, porque realmente, então assim, esse momento para nós, a gente só tem a agradecer de estar aqui com vocês, de poder também estar aproximando, né, divulgando o Museu de Arte de Santa Catarina, para que em outro momento nós possamos, de repente, nos encontrar pessoalmente, né, lá no museu. Então, fica o convite. Agora, a Patrícia. Obrigada. Então, bom dia novamente a todos, né, todos que estão presentes, porque eu vi que algumas pessoas entraram depois, né, no encontro. Então, eu gostaria de me apresentar novamente, brevemente, para quem ainda não ouviu, né, eu sou a Patrícia Peruso,
e assim como meus colegas, a Maria Helena e o Sérgio, faço parte do Núcleo de Ação Educativa do museu, né? E aí, eu gostaria de perguntar, essa pergunta, a gente pode ir, né, enfim, conversando durante a apresentação ou após a apresentação, né? Eu vi ali nas conversas, no chat, que algumas pessoas falaram que conhecem algumas outras cidades de Santa Catarina, né? Muitas conhecem o interior do estado, né? Então, eu gostaria de perguntar a vocês, para quem conhece ou para quem não conhece, quais são as palavras quais são os lugares ou quais são as memórias que vocês trazem sobre o estado de Santa Catarina, para quem conhece. Para quem nunca visitou o estado, eu trago nessa primeira lâmina, pode passar, por gentileza? Nessa primeira lâmina, eu trago alguns exemplos do que o nosso estado, que é um estado considerado multicultural, né, multiétnico, ele traz para apresentar para a população, né? Então, é um estado riquíssimo, onde a gente tem não só as belezas naturais, né, mas a gente também tem as belezas culturais, né? Quem de vocês já ouviu falar ou conhece o turismo religioso em Santa Catarina? Né? A gente tem presente ali numa imagem, numa pequenina imagem, o Santuário de Madre Paulina, né? A gente tem a Ponte Hercílio Luz, temos alguns representantes de vegetação nativa, que são as araucárias, né? Então, é um estado muito rico. Então, eu gostaria de apresentar um pouquinho para vocês desse estado, né? A gente vai ter também alguns links para mostrar para vocês, alguns vídeos depois. E, falando sobre Santa Catarina, próximo, por favor. Eu gostaria de falar sobre o estado de Santa Catarina. Que estado é esse? Né? Então, a gente vai perceber que o estado de Santa Catarina é um dos 3 estados do sul do Brasil. O estado está situado entre Paraná e o Rio Grande do Sul. Né? E o órgão gestor do turismo do estado de Santa Catarina, ele divide o nosso estado em algumas regiões, mas são regiões de interesse turístico, de atrativos turísticos. Então, nós estamos situados na região da Grande Florianópolis, entre a Costa Verde-Mar e os Encantos do Sul, né? A cidade de Florianópolis, ela conta com cerca de 508 mil habitantes, é uma cidade bem populosa, né? E é uma das cidades mais populosas do estado, que tem 295 municípios. Florianópolis é a segunda cidade mais populosa, né? Eu trago aí uma listinha das cidades tem mais habitantes no estado. O próximo, por gentileza. Então, Florianópolis é uma cidade que ela é parte insular e parte continental. Né? A gente percebe aí a ilha de Santa Catarina, né? E a parte continental, naquela primeira imagem ali de satélite. Né? Então, na verdade, a ilha de Santa Catarina ela é composta da parte insular e a parte continental, e essa parte continental ela só foi anexada ao município de Florianópolis no início do século XX, lá pelo ano de 1927, porque essa parte continental pertencia a um outro município, que hoje é um município da Grande Florianópolis, que é São José. Nesse mapa do meio, é um mapa bem pequenininho, mas a gente pode visualizar as 42 praias da cidade, do município de Florianópolis. Então, a gente tem praias ao norte, praias ao leste, praias mais ao sul, e as praias da área voltada para a área continental. Né? Próximo, por gentileza. Florianópolis, ela é uma cidade, como eu falei para vocês no início, que tem vários atrativos naturais, mas também tem atrativos históricos, culturais. Né? Para quem conhece a cidade, quem de vocês visitou essas praias? A gente tem aqui a Praia Mole e a Praia da Joaquina, as dunas da Praia da Joaquina. Elas são praias bem famosas, mas também há praias como a Barra da Lagoa, Canasvieiras, né? Outras praias como Campeche, né? Nessa imagem aérea, a gente vê uma imagem da área central da cidade, que é a vista da Avenida Beira-Mar Norte, que é uma das principais avenidas da cidade de Florianópolis. E ali acima, naquela pequena imagem, a gente vê uma vista aérea também da Lagoa da Conceição, que é um dos lugares turísticos mais visitados da nossa ilha, da nossa cidade. Próximo, por favor. E aí a gente vai para uma área central da cidade, né? Essa área central, ela é composta de vários prédios, vários monumentos de interesse, né, cultural, de interesse arquitetônico. Quem de vocês já ouviu falar do Mercado Público de Florianópolis?
Quem de vocês conheceu, né, pela passagem aqui pela cidade? Eu já estive lá. Eu já estive Já lá passei. também. Eu também já estive, conheço vários lugares em Florianópolis. Também já estive. Que legal. E o que vocês acharam dessa região do mercado público? Assim, vocês se surpreenderam? Tinha alguma coisa assim que vocês acharam que iam encontrar e de repente não encontraram? Bom, então o mercado público, pessoal, ele é uma construção que data dos anos 1700, deixa eu ver aqui, 1851, né? Na verdade, o mercado público, ele é do ano de 1851 e ele já sofreu uma série de modificações, não só em sua arquitetura, mas no próprio local, porque o primeiro mercado público da cidade de Florianópolis não era nessa região do Largo da Alfândega, né? E o que a gente encontra nesse mercado público? A gente encontra a ala onde são comercializados os peixes, os alimentos, e há uma outra área, mais a norte, onde são comercializados calçados, enfim, outros tipos de comércio que não de alimentos, né? Junto ao mercado público, bem próximo a ele, no Largo da Alfândega, a gente vai encontrar a Casa da Alfândega. Vocês percebam que há uma semelhança na arquitetura, né, tanto do mercado público quanto da Casa da Alfândega, né? E o que funcionava nessa Casa da Alfândega? Era justamente o órgão do município responsável por desembaraçar, ou enfim, por arrumar os documentos fiscais, os documentos relativos ao transporte marítimo, né? Então, a gente vai ver mais à frente que Florianópolis, o que ela é hoje, ela, né, no passado até recente, ela era uma outra cidade, né? Era uma cidade onde o mar vinha até o Largo da Alfândega, até essa construção da Casa da Alfândega, ela vinha até bem próximo ao mercado público, né? E ali mais abaixo, a gente vai ver um museu histórico de Santa Catarina, onde está abrigado o Palácio Cruz e Souza, né? O museu histórico ele foi construído também no final do século XVIII para ser a sede do governo do estado, né? E esse museu e esse palácio, enfim, até hoje ele permanece com essa parte histórica e também a parte do museu, que é o Museu Cruz e Souza, que faz uma homenagem ao poeta simbolista Cruz e Souza. O próximo, por favor. Bom, aí a gente vê um outro ponto de interesse turístico, né, na cidade de Florianópolis, que é a figueira da Praça 15. Para quem visitou Florianópolis, né, talvez tenha tido a oportunidade de conhecer a figueira da Praça 15, a figueira centenária, que hoje está situada em frente ao Largo da Catedral, da Igreja Matriz, né, a Catedral Metropolitana de Florianópolis. E essa figueira, ela é carregada de uma simbologia, carregada de mistérios, de lendas, né? Então, quando os guias, enfim, quando os turistas vêm até Florianópolis, eles querem visitar a Praça 15, eles querem dar aquelas 7 voltas na figueira centenária, né? Com a intenção de atrair para si riqueza, para atrair sorte, casamento, enfim, quase como uma superstição, né? Próximo, por favor. E aí a gente vai entrar, como a Maria Helena já trouxe para nós, no nosso encontro, no projeto MASC Famílias em Casa, né? Falando um pouco da exposição Coleção MASC 70 anos, e no módulo 1, como a Maria Helena contou para vocês, que, né, esse projeto ele é dividido em alguns módulos. No módulo 1, a gente traz 2 artistas, um deles catarinense, os 2 catarinenses, um da cidade, né, de Florianópolis e o outro da cidade de São Joaquim, na Serra Catarinense. Então, esse primeiro artista é o Martim Diário, e depois a gente vai entender, conhecer um pouquinho mais quem foi Martim Diário e qual a sua importância para a arte catarinense. Próximo, por favor. Bom, a gente vai perceber na pintura do Martim Diário que ele procura retratar uma cidade que não existe mais, não existe no sentido que o mar, né, ele não se relaciona mais da mesma forma como se relaciona com a cidade hoje, com a cidade contemporânea, com a Florianópolis contemporânea. Então, a gente vai ver que até a década de 60, 70, quando o mar chegava, né, bem próximo da Casa da Alfândega, chegava próximo ao Largo da Catedral, a vida na cidade de Florianópolis era outra, né? Essa relação dos florianopolitanos com o mar, ela se dava de forma diferente.
E por que ela se dava de forma diferente? Então, todo o comércio, toda, enfim, a estrutura da cidade era pensada, era voltada para o mar. E aí a gente vê um monumento, né, um ponto de interesse histórico chamado Miramar. O Miramar, ele era um dos trapiches municipais, que era o ponto de embarque e desembarque das pessoas que faziam a ligação ilha-continente, né? E nesse Miramar, nesse trapiche, também funcionava um bar e uma confeitaria. E nesse local, ele foi por muito tempo ponto de encontro da elite, né? Foi ponto de encontro dos artistas, dos boêmios da cidade de Florianópolis. Esse Miramar, ele não existe mais hoje em dia, nessa Florianópolis moderna, nessa Florianópolis contemporânea, né? O Miramar, ele foi demolido na década de 70, porque essa relação de Florianópolis com o mar já estava diferente na década de 70, 80, né? Então, foi feito um aterro da Bahia Sul, um aterro onde foi construída uma série de outras edificações e de prédios públicos, e o que a gente vê ali naquela pequena imagem colorida abaixo é um monumento, um memorial ao Miramar. Esse monumento, esse memorial, ele foi projetado para estar no mesmo lugar aonde funcionou o antigo Miramar, o antigo trapiche municipal. Ele está localizado bem na Praça Fernando Machado, em frente à Catedral Metropolitana. Próximo, por favor. E aí a gente vai ver uma outra construção de interesse artístico, arquitetônico, presente na obra do artista Martinho de Haro, que é o Castelinho, né? E o que é o Castelinho? Ali na imagem menorzinha a gente vê um detalhe da obra do Martinho de Haro e o que ele procura retratar, né? Vocês acham que há alguma semelhança entre a obra do artista e a estrutura, a arquitetura do Castelinho? Vocês acham que o artista consegue retratar? Por que o artista retratou essa parte da cidade? Ou ele tentou retratar o Miramar? Né? Essa é uma pergunta que a gente pode conversar depois, né? Então, o artista Martinho de Haro, ele procura mostrar o Miramar e procura mostrar o Castelinho, que ele faz parte da história da cidade até hoje, né? O Castelinho, ele servia como uma estação de elevação mecânica de esgotos. Ele ajudou a fazer parte de toda a estrutura, né, de tratamento de esgoto, de coleta de material da região central da cidade. Igual a esse Castelinho, nós temos outros dois em outros bairros, em outros pontos da cidade de Florianópolis. Próximo, por favor. E aí a gente vai ver uma outra obra do artista Martinho de Haro, chamada Cais de Florianópolis. E como eu falei para vocês, essa obra que o Martinho de Haro retrata, o cais, retrata as construções, né, do centro antigo, né, do centro velho da cidade de Florianópolis, é um retrato, é uma crônica do que era Florianópolis no início do século XX, né, nos anos de 1920, 1930. Então, a gente vai ver aí que o artista procura, como um cronista, retratar não só os pescadores, mas também o trabalho dos oleiros, o trabalho, né, como é que era o meio de transporte nessa época, né, como é que eram transportadas as mercadorias. A gente percebe ali na obra do artista um carro, uma carroça, enfim, um boi. Então, como que era essa relação do espaço urbano com as pessoas e como o Martinho de Haro, como esse cronista, né, da cidade, como ele retrata isso. Próximo, por favor. E aí a gente vai ver algumas fotos antigas da cidade de Florianópolis, em diferentes momentos, né, para vocês terem uma ideia de como que o artista se inspira, de como o artista vive essa cidade, de como o artista se relaciona com o cotidiano da cidade, né? Então percebam que essa relação do mar, né, nessas fotos mais antigas, ela é muito próxima, né? O mar, ele era praticamente fronteiriço às construções da cidade de Florianópolis, né? Então, a região da Praia do Vai Quem Quer, na década de 30, a região do Mercado Público. Percebam, para quem conhece a cidade, como era diferente essa Florianópolis da década de 20, de 30 e a Florianópolis de hoje. Próximo, por favor. E aí a gente conversa sobre um outro artista, um artista catarinense também, natural de Florianópolis, chamado Eduardo Dias. E o Eduardo Dias, assim como Martinho de Haro, vai trabalhar essa crônica da cidade, vai retratar a cidade de Florianópolis, vai falar um pouco sobre ela através da sua pintura, através dos seus desenhos, né? Então, a gente percebe na imagem, nas duas obras do Eduardo Dias, quem conhece essa primeira imagem à esquerda?
Vocês sabem onde ficam? Bom, então a gente fala aqui na imagem à esquerda da ponte Hercílio Luz, né? Eu estou vendo ali nas conversas, no diálogo, que algumas pessoas conhecem, né? Que bacana. Então, a ponte Hercílio Luz, ela é um dos marcos da cidade de Florianópolis, do turismo da cidade, porque ela vai ser a primeira ponte, vai ser a primeira ligação entre a parte continental e a parte insular da cidade. A data de inauguração da ponte é do ano de 1926, e aí a gente vai perceber que essa relação entre ilha e continente, em tudo que funcionava ali, o comércio, as moradias, tudo vai se modificar a partir da construção da ponte, que inicialmente era para se chamar Ponte da Independência, né? Mas em função da morte do governador Hercílio Luz, que foi a pessoa que idealizou, que projetou a ponte, né? Esse governador ele não chegou a ver a ponte terminada, enfim, ele faleceu no ano de 24. Então, a gente vai ver que a ponte da Independência passa a se chamar Ponte Governador Hercílio Luz, em homenagem, então, póstuma, então, governador. Na imagem à direita, a gente vai ver uma outra imagem do artista Eduardo Dias, que é o mirante do Morro da Cruz. Então, esse mirante do Morro da Cruz, ele existe ainda, próximo, por favor. A gente vai ver mais adiante, então, como que o artista retratou o mirante do Morro da Cruz, e como é essa relação do mirante com a cidade antes da construção da ponte e após a construção da ponte Hercílio Luz. Então, vou falar para vocês um pouquinho e rapidamente sobre a ponte. Aqui nós trazemos algumas imagens da ponte Hercílio Luz, imagens mais antigas, né, da década de 60, da década de 70 da ponte. Na imagem ali, abaixo ali da imagem PB, a gente vê uma imagem da ponte ainda com os pontilhões em madeira, né, onde passavam alguns tipos de veículo. E aí a gente conversa um pouquinho que imagem que era essa que o Eduardo Dias retratou na década de 30, né? Se a ponte foi inaugurada em 26, o que mudou de lá para cá, né? Será que essa região da ponte Hercílio Luz permanece igual? Será que alguns casarios foram preservados? Que modificações que houveram no entorno da ponte e após a construção dessa ponte? Próximo, por favor. E aí a gente vai ver a ponte Hercílio Luz, né, que eu contei para vocês que ela foi inaugurada no ano de 26, que ela tinha o nome original de Ponte da Independência, né, e como uma homenagem póstuma ao governador Hercílio Luz, ela ganha o nome de Ponte Hercílio Luz. O próximo, por favor. Bom, e aí a gente fala da outra obra do Eduardo Dias, nós trazemos para vocês algumas, duas imagens, na verdade, a da obra do artista, onde ele retrata uma vista de Florianópolis, e uma foto mais atual, uma fotografia do mesmo lugar, do mesmo mirante do Morro da Cruz, né? A imagem talvez não seja tão perceptível, mas nessa imagem que é a fotografia, a gente vai ter, além da ponte Hercílio Luz, a ponte Colombo Salles e a ponte Pedro Ivo Campos, que são as outras duas ligações da ilha com o continente. Então, percebam ali na imagem do artista, né, do pintor Eduardo Dias, que Florianópolis que é essa? Como que era essa relação com o centro, com a natureza? Como é que se dava essa ligação ilha-continente? E hoje, como que é essa Florianópolis? Quem vive aqui? Será que as pessoas que vivem na cidade, elas conseguem se relacionar com esse passado recente da cidade? Será que a gente tem ideia de como que era Florianópolis no início do século XX? E fazendo um contraponto com a cidade de São Paulo, né? Porque vocês são de São Paulo. O que mudou na cidade de São Paulo em 100 anos, né? Para quem conhece os pontos de interesse de atrativos turísticos da cidade de São Paulo, eu sou paulistana também de nascimento, né? Escolhi Florianópolis para morar e para trabalhar. Então, Florianópolis, assim como São Paulo, mudou muito nesses 100 anos. Vejam só, então a gente tem, né, pegando o exemplo do Museu de Arte de São Paulo, MASP, situado na Avenida Paulista. O que era a Avenida Paulista há 100 anos atrás? Né? O que funcionavam ali? Que casarios tinham presente nessa região da Paulista? Né? Como que era essa relação do paulistano com a cidade? O que mudou? A arquitetura mudou? Né? Que construções foram feitas na cidade de São Paulo, assim como em Florianópolis, que permitiram essa mudança na relação homem-sociedade, homem-história? Né? Próximo, por favor. Aqui nós trazemos para vocês alguns links, né, de interesse, foram links que a gente pesquisou e que vão estar disponíveis para vocês no material, né, que será disponibilizado. E o próximo, por gentileza.
E agora eu passo a palavra para a Maria Helena e para fazer essa fala, essa transição para o nosso colega Sérgio Prosdóximo, que vai contar um pouquinho mais para vocês quem são os artistas, quem foi Eduardo Dias e quem foi Martim de Haro. Muito obrigada a todos e depois a gente ainda vai conversar bastante. Bom, eu acho que nesse momento, se alguém, de todas as questões que Patrícia colocou em relação a Florianópolis, mas também estabelecendo relação com a cidade de São Paulo, se alguém gostaria de comentar algo nesse momento, né, dessas questões, a sua relação com a cidade, especialmente a gente vê nesse momento de pandemia, né, que tudo ficou tão restrito. Que lugares vocês gostavam de frequentar em São Paulo e que, de repente, vocês, né, não puderam mais? E o que vocês gostariam de estar colocando sobre a própria cidade de vocês, onde vocês moram nesse momento? E aí, em seguida, daí o Sérgio, depois que vocês falarem. Divina. Ai, Divina. Pode... Sinta-se à vontade para falar. Acho que ela levantou a mão sem querer, Maria. Não, é porque a Divina, eu ouvi o comentário dela num vídeo anterior desses passeios, e até me chamou bastante atenção, que ela falava sobre a relação das crianças, esse momento de pandemia e do virtual, mas enfim. Eles estão muito quietinhos hoje. Vamos lá, pessoal. O que vocês mais fazem é sair de casa. Falem um pouquinho como era a rotina de vocês, então, pessoal minha de Santa filha conhece Catarina. lá Florianópolis, e lá isso que é uma ilha, né? Uhum. E também uma ilha de aposentados, que tem muito aposentado. Eu falei, quem dera eu pudesse morar lá, né? Aposentada, mas é uma ilha de aposentados ricos. É muito bonito aí, né? Eu não conheço. Agora, em São Paulo, eu levantei a mão mais para falar sobre São Paulo, porque eu sou de Goiás, né? Eu sou goiana, mas eu moro desde 16 anos em São Paulo. Agora moro em Suzano, mas antes eu morava em São Paulo. E o que dá pena em São Paulo são as casas, né, maravilhosas que tinha na Avenida Paulista, na Avenida Angélica, que foi tudo destruído para fazer prédio, né? Mas, infelizmente, é a evolução da vida, né, que tem que fazer todas essas coisas. Em favor do progresso, que eles falam, né? Então, infelizmente, é isso que a gente tem saudade. Quando eu cheguei em São Paulo, tinha garoa, menina, garoava noite e dia ali. Agora não tem mais garoa, não tem vento, não tem mais nada, só tem 3 temperaturas no dia, né? Faz calor, frio e chove às vezes no mesmo dia, mas não tem mais aquela temperatura que tinha antigamente. Então, é nisso que eu ia falar, né? São Paulo tem bastante museu, tem bastante coisa para a gente conhecer, mas, infelizmente, muita gente que às vezes mora em São Paulo não conhece nada, porque a vida aqui é tão corrida que às vezes não dá tempo. Eu fui conhecer, você vê, o Butantã e alguns museus, quando meu neto tinha acho que uns 8, 10 anos, que eu fui levá-lo para conhecer. O Museu das Imagens, todos esses lugares aí, o Museu do Ipiranga eu já conhecia, que eu levei meus filhos, né? Mas eu fui conhecer depois de velha já, porque a gente, quando trabalha, não tem tempo dessas coisas, infelizmente, né? Mas quando eu for em Florianópolis, se Deus quiser, irei, antes da minha partida, dessa para melhor, como disse o outro, eu vou conhecer o museu, tá bom? Muito obrigada, viu? Minha filha, eu estou aqui com os netos, minha filha é difícil. Assim, muito, a gente, assim, muito importante a tua fala, essa questão do museu, essa relação com o museu, a relação também com a cidade. Florianópolis tem muitas pessoas que vieram de São Paulo, que moram aqui, né? Então, muitas pessoas, depois que se aposentam, escolhem Florianópolis pela qualidade de vida e várias questões, né, em relação à cidade. Mas a gente compreende que também, assim, hoje Florianópolis também é uma cidade, né, vamos dizer, grande dentro do que ela era, né, num tempo anterior. E também, eu acho que essa questão da cidade, dos lugares que às vezes a gente também não conhece, né? Então, independente, a gente costuma muito ir para São Paulo para visitar os museus, as bienais e tudo mais. Mas
acho que a Divina traz algumas questões importantes. Eu gostaria de ver se alguém mais gostaria de colocar alguma questão sobre a sua própria cidade, ou outra, né, que não seja São Paulo, que tem essa relação, para nós daí passarmos para o Sérgio, falar um pouquinho brevemente sobre os artistas também. A Cecília. Oi. Então, completando só o que a Divina falou. Eu também não sou de São Paulo, não sou nascida na cidade de São Paulo, sou do interior. Então, quando eu cheguei, eu tinha 19 anos, era muito estranha a cidade, era uma coisa assim totalmente diferente de onde eu vivi. Né? Ainda eu fui morar num bairro mais afastado do centro. O que eu quero dizer assim, que com essa oficina de turismo social, a gente descobriu uma cidade maravilhosa, com história, que nos remeteu à nossa infância, o que a gente vivia lá. Né? Então, eu acho que você colocando a história de Santa Catarina, a gente vê agora você vê uma cidade mais fria, digamos assim, as pessoas não conhecem. E ela tem uma história muito parecida com outras cidades, né, de começo. E eu acho isso muito legal. A gente, na terceira idade, que diz que é terceira, sei lá se é quarta, quinta, mas é a nossa idade. E então, essa oficina, mesmo agora, virtualmente, eu não conheço Santa Catarina, não conheço Florianópolis. Eu já passei por Santa Catarina, amo o estado. Eu já fui muitas vezes do Paraná, divisa União da Vitória e Porto União, que é a minha referência, né? Mas eu tenho um sonho que eu pretendo realizar, que é conhecer Florianópolis, certo? Eu tinha uma viagem programada 3 anos atrás, só que eu sofri uma queda, torci o pé, na véspera de viajar, e não pude ir. Mas eu pretendo, como a Divina, um dia chegar aí. Se Deus quiser, né, Divina? Tá, era isso. Beijo. E a gente espera que, de repente, vocês venham num outro momento e a gente possa recebê-los no museu, né? Sim, com certeza. Que tudo melhore, que todos sejam vacinados e que todos fiquem bem. E que a gente possa se reencontrar. Vai chegar. Né? Viajar, eu acho que é uma das questões que hoje, assim, para a gente, além de poder sair, né, com mais tranquilidade, o viajar, conhecer pessoas e lugares, né, serão muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada, a gente chega aí. Encontrá-las em outro momento, presencialmente. Com certeza. Se a gente tivesse uma sala de conversa, eu tinha muito que conversar, viu, minha filha, sobre São Paulo, sobre família de São Paulo que eu conheci, inclusive os Matarazzo, que eu tenho uma cunhada que é casada com um deles. Tem muita coisa, a Condessa que eu conheci, o Titilo Matarazzo, toda essa gentalhada que eu conheci em São Paulo, que é um museu, né, na minha cabeça. Sim. A gente tinha muito que conversar, viu? Mas, infelizmente, é só esse tempinho que a gente tem, né? Mas a gente vai conversar qualquer dia, né? Sim, acho que aqui fica uma possibilidade de outras conversas também, em outros momentos. Mais alguém gostaria de pontuar? Sim, eu gostaria de falar. Então, Luísa, fique à vontade. Eu sou de São Paulo, do interior de São Paulo, Barueri, e vim muito criança, 2 anos para a capital, e com os meus 17 anos eu trabalhei na Light, aquele prédio em que funciona agora o Shopping Light, né? Na época era a indústria canadense, e essa indústria Light tinha uma vasta biblioteca, e através dessa biblioteca eu tive conhecimento dos livros de artes, de literatura, porque na época também havia 2 horas de almoço, não é? E nessas horas de almoço eu também percorri a Rua Direita, Viaduto do Chá, as igrejas, Catedral, São Bento. E qual foi a minha surpresa quando deixei de trabalhar, né? Estudei, tive uma outra vida, e que não escriturária. Quando volto a São Paulo, parte daquela Praça Clóvis foi
modificada, né? Os restaurantes, os cafezinhos em que, né, se tomava lá antes de ir para o trabalho, e houve uma mudança muito grande. Eu só gostaria de falar alguma coisa de Santa Catarina, porque lá ainda chove muito, não é? Então, eu gostaria de passar uma sugestão que em pousadas e hotéis, né, fossem restaurantes, fossem feitas essas divulgações, porque quando não chove, o pessoal vai para a praia. E na chuva, eles não conseguem, não poderiam ficar, não é? E seria uma grande valia conhecer o museu, não é? Que eu estive lá, mas também não conheço, né? Conheço a Barra da Lagoa, Lagoa da Conceição, Campestre, não é? E muitas, conheço Joinville, Pomerode, Blumenau, então, mas os museus também dessas cidades, né? Mas de Florianópolis eu não conheço, porque são muitas, em Santa Catarina, tem muitos lugares turísticos, não é? E, embora chova, na chuva é que a gente vai aos museus. E aqui em shopping, né? Mas lá é uma opção, tá bom? Agradeço muito o teu comentário. Acho que é muito importante essas parcerias entre, né, que a própria Secretaria de Turismo também, né, faça uma divulgação mais ampla, porque e outras parcerias que a gente, né, como museu, também possa fazer para dar mais visibilidade, né, para esse espaço também, quando vocês viajam para Florianópolis, né? Agradeço bastante a participação de vocês nesse momento, gostaria até de trocar mais, mas eu vou passar agora para o Sérgio, com certeza ele também vai fazer mais algumas perguntas depois para vocês. Só um minutinho. Mas se alguém mais quiser falar algo, fique à vontade. Anice. No ano de 1980, eu trabalhava no crediário da Casas Pernambucana, na Rua Direita, e a Lojas Americana, ela era praticamente quase com o início. Então, todas as mercadorias eram colocadas em caixas de madeira, colocada ao chão. E hoje, nos anos, né, já bem evoluído, ela tem, assim, lojas franqueadas, hoje a loja é uma evolução, ela tem mezanino, ela tem, como diz a história, tem de um tudo, né? E eu tenho muitos amigos que vai sempre para a praia de Florianópolis. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que eu não entendi muito bem. Aquela pintura sobre Mário, acho que é isso? Ela foi demolida, ela foi desativada, por qual motivo? Eu entendi isso? Qual pintura? Miramar, Marilena, Miramar. Ah, tá, do Miramar. Não, eu acho que a Patrícia poderia trazer um pouquinho mais a questão, eu acho que vou deixar com a Patrícia. Porque ou o Sérgio poderia colocar, porque o Sérgio... Não, a Patrícia pode falar que ela fez a pesquisa, fica à vontade, querida. Ela é uma construção, ela é apenas uma pintura? É uma construção, não é isso? Não, assim, teve a pintura do Martinho de Haro, tá? Aí existia o Miramar, e depois foi feito só um memorial, porque ele foi demolido para o aterro da cidade. Eu estou lendo aqui alguma coisa, eu não consegui entender muito bem, por isso que eu fiz a pergunta, que eu fiquei curiosa, porque né, uma construção tão bela, né, praticamente dentro da água, sei lá, parece que pela pintura ela está dentro de uma passagem de água, e de repente vem a chão abaixo, né, dói até o coração, né? Sim, para as pessoas da cidade também. Eu não sou de Florianópolis, né, mas a gente conhece muitas pessoas, né, que... artistas e escritores, enfim, várias pessoas que falam sobre esse momento na cidade, porque ali também era um grande movimento, né, cultural, então tudo acontecia, tinha, né, o bar, as pessoas estavam por ali, dentro dessa cidade, então ali era também uma área de acontecimento, né, mas com o aterro da cidade, para aumentar aquela área onde foi construído depois várias outras edificações, o Miramar foi destruído. Então, assim, até um questionamento por quê, né? Poderia, talvez, ter deixado a construção de uma outra forma ali mesmo, em meio a esse aterro.
Mas são questões, né, colocadas que vão além das compreensões nossas, né, nesse Obrigada. momento. Tá? Não sei se respondi o que você, ou você gostaria que a Patrícia colocasse mais. Eu gostaria que ela acrescentasse mais alguma coisa, porque, assim, a água teve avançamento até o local, ou foi pela evolução da cidade que teve que fazer essa retirada, a modificação? O Início, obrigada pela pergunta, né? Eu vou na dúvida, desculpa. Vou tentar responder para você, vamos ver. O Miramar, como tu observou ali, né? Ele realmente tinha uma passagem de água embaixo, né? O mar circundava aquela região, a central da cidade, assim como o Miramar, né? Que fica em frente à Praça 15, em frente à Praça Fernando Machado. Toda essa região da área central era circundada pela água. E para que a cidade pudesse crescer, pudesse evoluir, enfim, algumas modificações foram feitas com o passar do tempo. Uma delas foi a construção do aterro da Baía Sul, né? Na verdade, esse Miramar ele foi demolido diante de vários protestos, no sentido assim, tinha gente que queria que permanecesse a construção e tinham pessoas que eram, né, a favor da demolição, né? Com o passar dos anos, já na década de 70, né, que ele foi demolido em 74, né, para a construção do aterro, ele já não funcionava mais como um ponto de embarque, né, e desembarque das pessoas, e nem tampouco funcionava ali o bar e nem a confeitaria que outrora existia. O que funcionou ali após a desativação desse trapiche municipal? Um grupo de estudantes, né, solicitou na época ao prefeito da cidade que ali fosse feito um teatro de arena dentro do Miramar. E esse grupo de estudantes universitários, né, o TUCA, ele ocupou aquele espaço uns 3, 4 anos. E depois, por questões políticas, né, como colocou ali a Maria Helena, esse espaço ele teve que ser demolido, né, embora diante de alguns protestos favoráveis e outros contra, ele foi demolido para justamente fazer o aterro da Baía Sul. E junto com esse aterro da Baía Sul surgiram outros prédios públicos, outras construções de interesse da cidade, né? E por volta do ano 2000, do início dos anos 2000, a cidade fez um concurso para que fosse construído um memorial a esse Miramar. Como ele foi um ponto muito importante para a cidade, né, durante mais de 50 anos, a cidade queria que houvesse esse memorial, né? Mas nem de perto o memorial, hoje, né, que está numa pequena foto ali na apresentação, lembra toda a riqueza e tudo que representou esse ponto para a cidade de Florianópolis, né? Ele é um memorial, mas muitas das pessoas passam pela Praça Fernando Machado, passam pela região central e nem sequer sabem que ali era o memorial, né? Era o Miramar, desculpa. Né? Então é isso, a cidade ela foi sofrendo essas modificações, assim como a gente falou ali sobre São Paulo, né? Quantas coisas, né, a colega ali de vocês falou que foram demolidas, quantas casas, quantos prédios públicos, né, que a gente gostaria que tivessem permanecidos de pé. Então, eu acho que isso faz um pouquinho de parte dessa dinâmica das cidades, sabe? Não sei se consegui responder a tua pergunta. Conseguiu, porque eu gosto muito de museu, história, eu gosto de entender um pouco mais o detalhe até o momento da construção. Eu gosto de entender bem esse detalhe, porque se alguém perguntar, até eu mesmo fico mais satisfeita de ter um conhecimento mais completo. Muito obrigada, Patrícia, obrigada a vocês, Maria Helena também. A gente é que agradece a pergunta e a participação. Acho que agora podemos passar para o Sérgio, ou mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, ou fazer algum depoimento, alguma questão de memória, porque aqui também vocês trazem as memórias de vocês, né, as nossas, que já falaram aqui, então muito importante esse momento também para nós de que o que estamos trazendo também está provocando vocês sobre as suas memórias, muito importante. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós, quando visitamos Santa Catarina, nós, os paulistas,
quando a gente vai visitar os estados, a gente, igual esteve em Blumenau, Joinville, Fraiburgo, e todas aquelas regiões, sempre nos é contado a população que lá veio habitar. E no caso de Florianópolis, qual foi o grupo que veio? Ou foram os próprios brasileiros? Teve mão de obra escrava? Como foi a formação da Florianópolis mesmo? Acho que a Patrícia gostaria de colocar essa questão. Patrícia? Bom, vamos ver se eu consigo dar conta de responder a sua questão, né, a sua provocação. Na verdade, assim, você está perguntando mais sobre a cidade de Florianópolis ou sobre o estado de Santa Catarina? Porque aí são questões um pouco diferentes para a gente abordar. Não, igual foi mostrado o núcleo, igual é a ponte Hercília, onde ela está. Aquele continente, por quem ele era habitado? E tanto os dois lados. Quem que habitava essa região? Onde está a ponte? Tá. Então, vamos ver se eu consigo esclarecer um pouquinho, né? A formação inicial dessa parte do litoral de Santa Catarina, onde se encontra a cidade de Florianópolis, né? E assim como a parte continental, os municípios de São José, Biguaçu, eles foram habitados inicialmente pelos índios Tupi-Guarani, né? Várias etnias da tribo Guarani, né? E os índios habitaram muito tempo essa região litorânea do estado, né, inclusive Florianópolis. Aí, com o passar dos anos, né, por volta do século XVI, XVII, com o início das navegações, a gente vai ver que os portugueses, né, as pessoas que vieram para o Brasil e inicialmente se estabeleceram na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, elas começaram a migrar para os estados do sul, né? E Santa Catarina era um ponto de passagem, né? Não só para os paulistas, enfim, e para os cariocas, mas eles procuravam a ilha de Santa Catarina como um porto, né? Como forma de se abrigar, e no sentido de que eles iam para a região mais ao sul do Uruguai, na região do Rio da Prata. Então, Santa Catarina, Florianópolis especificamente, depois dos índios guaranis, ela foi habitada por portugueses, né, por descendentes de portugueses e por descendentes de açorianos, né, população da Ilha dos Açores, da Ilha da Madeira, em Portugal. Após esse primeiro núcleo, né, inicial indígena, né, a gente pode considerar o núcleo açoriano, né, ou luso, né, enfim. E depois dos portugueses, aí sim a gente vai ter mais agora na década de 50, 60, uma migração interna, e a gente vai ver pessoas de outros estados brasileiros vindo para Santa Catarina por conta desses atrativos turísticos, por conta da qualidade de vida, por conta de uma série de outros fatores, né? Então, aonde está a Ponte Hercílio Luz, como a senhora coloca, né, que é a região central da cidade, da capital, né, ela era habitada inicialmente pelos indígenas, e posteriormente pelos açorianos, e agora por uma série de pessoas de outros estados aqui do Brasil. Eu não sei se eu me fiz entender, é isso? Sim, não, eu entendi, a região era habitada pelos nativos e depois pelos colonizadores e permaneceu. É o que a gente observa no caso, aí a gente vai para Fraiburgo, ela é uma região, é uma cidade, um local mais típico de outros alemães, austríacos, e é uma região diferente. O que eu sinto falta dessa cidade, no caso aí, é o suco de maçã, e a gente não tem aqui. Só quando a gente vai para Santa Catarina que a gente pode saborear essa delícia. Então, fica uma lembrança de Santa Catarina, faltou o suco de maçã, que é muito bom. Igual vai-se para o sul, é o suco de uva, e Santa Catarina é o suco de maçã. Mas valeu, muito obrigada pelas informações. E a gente pretende voltar ao local quando for assim, ou for permitido. Obrigada. Tá, obrigada a senhora também. Sim, agradecemos todas as contribuições nesse momento aqui. Então, não sei se podemos agora passar para o Sérgio.
Acho que sim, Maria. Então tá, certo. Oi. A Aparecida gostaria de... Ah, sim. Você falou de memória e o que ocorre? Enquanto estávamos fazendo, eu escrevi, né, um texto, não vou passar agora porque ele ficou longo, que eu gosto de escrever. Porque, em relação à memória, essa figueira que eu vi, menina, me remeteu à infância de uma história que minha mãe contava. Então, vou passar para vocês, porque eu vi essa figueira na história. Eu não sei dizer, porque ela falava, essa figueira está lá até hoje. Será que essa história tem origem daí, dessa figueira de Santa Catarina? Eu fiquei questionando e quis dividir com vocês. Porque é interessante como mexe, né, essa coisa. Uma outra coisa que mexeu também comigo, né, além de conhecer a história foram esses dois artistas que deixaram registrado, e nesse meu texto eu coloco isso, né, essa importância da cidade ser registrada através da pintura, né, e uma outra coisa agora no final, que eu não lembro o nome da pessoa que falou sobre Friburgo, que realmente eu conheço, e a gente encontra aqui em São Paulo as maçãs de lá, o sucro eu também nunca vi. Então, o quanto é importante esses encontros, né, que partindo da história, né, de um museu, a gente remete nossas memórias também ao passado, atualizando para os dias, porque eu me vi, né, eu vi a história que minha mãe contava nessa figueira. Eu acho que a Aparecida traz uma questão bem importante, porque são as paisagens, né, elas ativam essas nossas memórias afetivas, mas as obras de arte também, né? Então, quando a gente olha para uma obra de arte, e às vezes aquilo remete a uma nossa infância, remete a um lugar, remete a tantas questões. Então, esses momentos, assim, são preciosos, né? Nessa troca do que são essas nossas memórias afetivas e o que a gente gostaria de estar compartilhando, né, com todos. É então, verdade. Eu agradeço a tua fala, Aparecida. Eu que agradeço a oportunidade. Imagina. Então, agora vamos para o Sérgio. Bom dia novamente a todos. Meu nome é Sérgio da Silva Prosdóximo, eu sou natural de Florianópolis, nasci em 66 e sou cidadão do mundo. E compartilho com as minhas colegas todo esse manancial de experiências, tudo que foi falado aqui, ouvir a Luísa, a Missa, a Marlene, a Cecília, a Divina, eu ficaria aqui mais ouvindo do que falando. Mas eu vou procurar ser breve para falar dos artistas, Eduardo Dias e Martim de Haro, mas a minha fala está interligada, né? É uma costura com o que Maria Helena abordou no início, e com que Patrícia também desenvolveu. Pode passar a tela em seguida, por gentileza? Bom, para falar do Eduardo Dias, eu vou procurar ser sintético ao abordar esses dois artistas, porque vocês terão depois pesquisas. Mas, assim, Nossa Senhora do Desterro. Vejam bem, o Eduardo Dias nasceu no século XIX, 1872. Não havia ainda a proclamação da República, né, que foi em 1889. Na proclamação, o primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca, e o vice-presidente era Floriano Peixoto. Quando a renúncia do Deodoro da Fonseca, Floriano assume a presidência. Quando os federalistas vêm a Nossa Senhora do Desterro, o que acontece? É institucionalizado pelo governo Hercílio Luz, Florianópolis, cidade de Floriano, né? Em 1894. Nós temos um artista que nasce no final do século XIX. Ele era um homem de origem simples, né? Entre parênteses, não existia nem o Museu de Arte Santa Catarina aí, né? E não tinha nascido ainda Martim de Haro. Então, veja bem, origem simples, só cursou até o primário, a quarta série, e o primeiro ofício dele foi sapateiro. Ele era conhecido como sapateiro artista. A partir daí, ele foi
ele conheceu o seu Manuel Francisco de Oliveira, o Maneca Margarida, que ele já era um pintor e decorador, e ali é que ele foi desenvolvendo ou deslanchando na arte, na pintura. E a sua pintura, o que era? Uma narrativa do cotidiano. Ilhéu. As imagens que Patrícia mostrou, a Florianópolis sem a ponte, e depois a Florianópolis com a ponte, foi essa atmosfera insular, né? Florianopolitana. Entre parênteses, muitos até não gostavam desse nome, porque há controvérsias, né, de Florianópolis pelo próprio Marechal devido às atrocidades que houveram na ilha de Anhatumirim, né? Isso é história, eu não vou me adentrar profundamente. Mas, em síntese, ele, além de ser pintor, ele também foi muralista e escultor, e era um homem muito simples, e que ele foi convidado a residir no Rio de Janeiro, né, para fazer uma escola de artes, e ele recusou, ele não queria, ele nunca saiu da ilha. Foi um artista que nunca saiu da ilha, viveu nessa atmosfera insular, e vou falar um parênteses aqui, pegando o gancho que Patrícia falou. Florianópolis é conhecida como a 10ª ilha. Por que 10ª ilha? Porque há o arquipélago de Açores com 9 ilhas, né? A ilha de São Miguel, que é o dobro de Florianópolis, porém tem menos de 180 mil habitantes. Temos a Ilha Terceira, a Ilha Graciosa, Ilha Faial, Ilha do Pico, a Ilha Graciosa, São Jorge, Santa Maria, e a Ilha do Corvo, que é a menor ilha do arquipélago. Não chega a 500 habitantes. Então, nesse contexto, Florianópolis teve essa colonização açoriana dessas ilhas, das 3 predominantes, Ilha São Miguel e Ilha Terceira, que vem habitar para cá. E aí, por isso, esse artista Eduardo Dias vive, nós temos que voltar a se reportar à época, contextualizar. Então, o pretérito abre no presente essa compreensão e essa percepção de que ilha estamos falando. Então, em síntese, Eduardo Dias, nessa sua simplicidade, foi um homem que pintava, retratava, representava a Florianópolis, como fossem as narrativas do cotidiano. A ilha, o cotidiano daquele ser, as suas praças, a Praça 15, a Catedral, os pontos turísticos que alinhavou a Patrícia, né? Vamos passar para outra lâmina, que é o Martim de Haro, que é aí que vem o paradoxo, né? Pode ser o Martim de Haro agora? Então, Martim de Haro já não nasce em Florianópolis, ele nasce em São Joaquim. Aí eu vou mexer com a Marlene, que falou do suco de maçã, né? Ele nasce na Serra Catarinense, né? Origem catarinense, na Serra São Joaquim, onde o quê? Tem a plantação, macieiras, né? É frio pra caramba. E é o contraponto. Ele já era um homem de escola, é um homem que pintava, e ele representava o cotidiano, os peões, as festas do quê? Daquele convívio da Serra Catarinense. Ele vai morar depois, em 1930, no Rio de Janeiro. Aí eu tenho que fazer um parênteses aqui, gente, para falar desse artista. Ele vai morar em 1930. Antes disso, a Florianópolis, ela foi um marco que se caracteriza a arte moderna em Florianópolis, seria a ponte, que ela foi inaugurada no dia 13 de maio de 1926, há 95 anos atrás. Esse foi o marco do governo Hercílio Luz. Veja bem, em 1922 é comemorado o centenário, né, da independência do Brasil, 1922. Aí consolida-se o quê? A Semana de Arte Moderna, no Teatro Municipal em São Paulo. Veja bem, entre reuniu artistas, né, da literatura, que vocês sabem muito bem, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, dentre outros artistas. Então, consolidou-se aí a Semana de 22, que chega tardiamente em Santa Catarina. Aí vamos chegar a falar do que tem a ver com Martim de Haro. Quando ele vai para o Rio de Janeiro morar, na década de 30, né, o que era Rio de Janeiro? Por que se fala Rio de Janeiro? Porque Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Anteriormente era o quê? Salvador.
Rio de Janeiro vai de 1763 até onde? 1960, sendo a capital. 2 séculos capital do Brasil. Né? Então, a efervescência cultural se dá na capital Rio de Janeiro. Ele vai morar lá, ao contrário de Eduardo Dias, né, que era um homem simples. Ele vai morar, participa de várias exposições, né, no convívio, digamos assim, na efervescência cultural carioca, é premiado, vai para a França, para a Europa, abre um parênteses, a Europa foi, né, na França especificamente, a luz do mundo na questão da arte e da cultura. Então houve desdobramento. Na ida de Martin Diar à França, o que acontece? Ele bebe da fonte com os artistas, com os movimentos culturais. Né? Então, o que Eduardo tinha de uma arte acadêmica perfeita, mais próxima da realidade, o Martin Diar vai o quê? Desconstruindo isso. Vai ficando mais uma arte sintética. Quando acontece a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 45, em 39 ele volta para o Brasil. Antes vai para a Espanha e depois para Lisboa. Né? Depois ele passa a residir 45 anos, de 39 até a sua morte em 1985 em Florianópolis. E o que ele representava? Com a sua força, a sua afetividade, tanto com os cais, quanto com as cerâmicas que foi expostas e bem narrada pela Patrícia, bem como os casarios, as ruas, esse cotidiano, porque o artista, ele reflete, ele narra o cotidiano do ser. A arte tem esse poder, né? Então, veja bem, é importante destacar que os dois artistas vivem um período entre guerras, tanto 1914 a 18, que vive Eduardo Dias, e Martin Diaro, que vive de 39 a 45, a Segunda Guerra Mundial. São desdobramentos. Por que eu estou dando esse destaque nas guerras mundiais? Porque ao retorno da Europa, Martin Diaro continua pintando, representando as suas narrativas pictóricas, e, por meio do Grupo Sul, que falou Maria Helena no início, com os slides ali, a existência desse grupo de quê? Poetas, literários, atores, né? Então, o teatro, a música, esse agregar de artistas, onde se fomentou e consolidou o Grupo Sul, em 1947, eles entram em contato com Marx Rebelo, que era o quê? Colecionador e escritor carioca, capital do Rio de Janeiro, que vem a Florianópolis, né? E como falou bem, e até explicitou no slide Maria Helena, é consolidada a primeira exposição no pátio da Escola Antonieta de Barros, em 1948. A exposição foi de 25 de setembro de 1948 a 6 de outubro, 2 semanas. Consolidou-se e passou a chamar-se Pátio Marx Rebelo, em homenagem a esse carioca. 48. 6 meses depois, é consolidado por decreto-lei o MAF, Museu de Arte Moderna de Florianópolis. Eu estou recordando o que as minhas colegas trouxeram para o slide e pela fala, para que a gente tenha essa compreensão, tempo, espaço, a arte, né, desses dois artistas, e que Martin Diaro foi o precursor da arte moderna em Santa Catarina. Veja bem, lá em São Paulo, a terra de vocês, né, consolidou-se a semana de 22, e chega aqui quase 30 anos depois. Então, são dois baluartes da arte catarinense, e que na exposição Coleção Mágica 70 anos, como retratou e expôs a Maria Helena, minha querida colega, então, esses dois artistas são baluartes, um desprovidos de um escola, mas tem um estudo com o Maneca Margarida, e que vai o quê? Desenvolvendo sua arte de uma maneira simples, é até dita como naif na época, alguns artistas, pesquisadores, e outro artista, que é o contraponto, que é de escola, e que foi o vanguarda e preconizador da arte moderna em Santa Catarina. Em síntese, entre suco de maçã, entre uma fala
que falou aqui, eu não sei quem falou, é frio quando o frio toma conta. Essa frase, eu quero fechar minha fala no sentido assim, eu não sei quem foi que pintou o inferno de calor, mas pode ser que o inferno seja gélido. E esse frio, esse distanciamento, ele só é quebrado quando há aproximações. O passado abrindo presente para possibilidades futuras de aproximação, de conversas, de afetos, onde esse momento em que nós nos encontramos agora, entre a Universidade de São Paulo, o projeto Viver São Paulo, professor Marcelo Vilela, está oportunizando com a participação de vocês, queridas e queridos, com a minha querida equipe, para que nós possamos refletir, sentir, proporcionar significados e sentidos a esse momento que se torna imperioso, porque nós fazemos parte. E quero dizer que, independente da idade, livre da idade, pode ter 70, 80 anos, eu mesmo tenho uma irmã que vai fazer 80 anos em novembro, que eu não a vejo há 40 e poucos anos, 40, né? Quero dizer assim, livre da idade é o encurtamento ou aproximação São Paulo, Santa Catarina, por meio desse sentido que nós estamos dando agora, pela participação de cada um de vocês, pelas pesquisas, pelas memórias e pelas histórias que cada um aqui está transbordando na vida. Eu fecho aqui, fico com a mente e coração aberto e passo a minha palavra para minha querida coordenadora, Maria Helena. Obrigado, tá, gente? Agradeço, Sérgio. Eu acredito, eu não sei a questão do tempo, mas eu vou passar os próximos slides e aí a gente conversa no final, pode ser? Só para a gente fechar, e aí a gente conversa um pouco mais com vocês, certo? Pode passar o próximo. Então, assim, Sérgio trouxe algumas questões sobre os artistas, o Eduardo Dias e o Martinho de Haro, mas dentro dos módulos nós temos dicas ali de vídeos, né, que falam, são vídeos curtos também, que falam sobre esses artistas, tá? Também temos textos no Jornal Catarina, que é uma produção das edições da Fundação Catarinense de Cultura também, e tem outros, vocês podem estar acessando esse material para saber um pouco mais sobre eles. Pode passar para o próximo. E aí, trazendo essa relação com a cidade, aqui a gente não vai se alongar, mas essa diferença, Sérgio falando sobre a questão do modernismo, a questão da arte acadêmica, o que é uma pintura moderna. Aqui, a paisagem, eu só a trouxe para ilustração, porque depois vocês podem olhar o módulo com mais calma, com mais detalhes, ver essa imagem um pouco maior. Como é que o Eduardo Dias pinta esse céu? Como é que o Martinho de Haro pinta esse céu? Como é que é essa paisagem? Quais são as características diferentes? Né? Porque o que a gente pensa assim, cada artista tem uma forma de se expressar. Então, em um momento da história da arte, havia aquela preocupação de que a pintura tivesse uma aproximação muito assim, né, uma representação muito próxima do real. Até porque a gente sabe, a questão a pintura cumpriu o seu papel dentro de um momento também onde não tinha a câmera fotográfica, ou era restrita, né, a algumas pessoas. E aí a gente vê assim, porque o Martinho de Haro, como expoente da pintura moderna em Santa Catarina, então, essa forma que ele faz, essa nuvem, ela é mais simplificada. Então, eu vou deixar que vocês, num outro momento, vocês, sabe, apreciem o material, olhem esses detalhes, tem várias perguntas, várias colocações para vocês observarem, para lerem essa imagem com mais atenção. Pode passar para o próximo, por favor. E aí nós temos as proposições poéticas. E o que são as proposições poéticas? No caso aqui, a gente diz assim, Martinho de Haro, eles pintaram essa cidade, mas como seria para vocês representarem essa cidade onde vocês estão? Tá? A São Paulo, ou também como vocês podem estar trabalhando a questão da cidade, as suas memórias afetivas, as memórias da infância daquela cidade. E aí também pode ser o quê? Você pode fazer um desenho, você pode fazer uma pintura, você pode fazer uma colagem com uma série de fotografias antigas que você tem, não pegar as originais, mas assim,
Hoje você tem a possibilidade de fotografar com o celular e fazer uma montagem. Então, várias possibilidades que você tem para trabalhar essa questão da paisagem. Pode passar para a próxima, por favor. E aqui, então, nos outros módulos, por exemplo, aqui no módulo 4, a gente traz as cidades. Então, aqui tem como outros artistas também trabalham a questão da cidade, como que eles se expressam. Aí a gente percebe a diferença de como cada artista faz a sua obra. Então, assim, o que às vezes pode ser uma cidade imaginária, às vezes ele está trabalhando só com a questão do traço, da linha, um detalhe apenas. Então, fica aqui o convite para vocês apreciarem esses outros módulos do material. Pode passar para o próximo. As igrejas também, né? Então, como os artistas, as igrejas foram temas, né, para muitos artistas em vários momentos. Então, como essa cidade, ela se torna tema tanto para o artista e quanto para nós hoje. Como que você olharia a tua cidade hoje? Se você está num apartamento, se você mora num bairro, de que ângulo você está? Você está no 10º andar? Você está no 1º? Você está, tua casa está direta, você sai, já está na rua, o que tem próximo? Tem o mercadinho, tem a mercearia, tem parque, enfim, o que tem perto de você? Tá? Pode passar para a próxima. E aí, então, fica o nosso convite para vocês participarem desse MASC Famílias em Casa e MASC Mais Escolas Ações Digitais, e que ou vocês possam fazer só vocês, ou fazer com as famílias, ou trabalhar vocês e as crianças, e que a gente poderia estar fazendo uma exposição virtual, né, um formato do catálogo, como a gente fez os outros, com essas produções de vocês. E aí, como a gente está falando, pode ser fotografia, pode ser desenho, e possibilidades. E a gente também está aberto para outros diálogos e outras conversas, né, para trocar essas dúvidas também de como seria desenvolvido. Eu estou preocupada um pouco com o adiantamento da hora aqui, porque vocês acho que tem um prazo, que no máximo até meio-dia, tá? E aí eu também quero ouvir um pouco mais de vocês nesse momento. Então, aqui a equipe atual do museu, né, as pessoas de outros setores, e também aqui a gente deixa os contatos, o MASC tem, no próximo tem conta no Instagram, no Facebook, no site, os módulos para baixar estão no site do museu. Então, lá tá, MASC Famílias em Casa, vocês vão baixar todos os módulos. MASC Mais Escolas Ações Digitais, vocês vão conseguir visualizar as 2 edições de exposição virtual com o trabalho dos estudantes, né? Com os desenhos, pinturas que eles fizeram. E agora, eu quero deixar mesmo a palavra para vocês se alguma pergunta, o que vocês acharam, como é que foi para vocês esse momento. Eu tenho uma pergunta. Mais alguma questão? Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma fotografia em casa de uns 35 anos, próxima a essa ponte, Hercílio Luz. E tem a fotografia do meu filho, acho que devia estar com uns 5 aninhos, um dos meus filhos, porque são 4. Mesmo na Pedra da Joaquina, lá, eu tenho uma fotografia com os 4 meninos engraçados lá, e hoje o mais velho tem 48 anos. Então, eu queria saber se elas serviriam como esse trabalho. Sim. Porque é uma fotografia antiga e ela não tem os filtros que o celular, embora eu vá fotografar com o celular, eu não vou colocar os filtros, não é para... serviria assim para envio. Sim, porque você pode fazer, ou fazer uma montagem com várias dessas fotos, momentos que você esteve em Florianópolis e que são essas fotos antigas. Acho perfeito. Perfeito. Tá bom. Aí também a gente vê assim, quem está na cidade hoje? Aí vocês também podem dizer, São Paulo de hoje, se alguém quer fazer uma fotografia com celular, ou se alguém quiser se expressar por meio do desenho, porque o que vocês perceberam, se vocês olharem os módulos com atenção, não existe certo e errado em desenhar, existe uma forma de se expressar. Então, assim, não importa a idade, a gente não está contando aqui, mas, por exemplo, tem lá Eli Raio, que é um artista catarinense, em um dos módulos que é o campo, que é um artista que começou a se expressar já, né, depois dos 40 anos de idade. Então, a gente tem história de muitos artistas, assim, que tem essa produção que vai se intensificar a partir de um momento onde ou já se aposentou, ou está num outro momento de história de vida.
Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta ou colocar alguma questão? Oi, Maria Helena. Oi. Eu aqui de novo. Tranquilo. Não sei se eu perdi, mas você falou de Serras Catarinense. Eu adoro Urubici. Eu já fui várias vezes para Urubici. É um lugar muito pitoresco. Quem gosta de frio como eu, vai adorar. E sem dizer na Serra do Rio do Rastro, que é maravilhosa. Sim, maravilhoso. Não, foi o Sérgio que falou bastante ali sobre Santa Catarina. Santa Catarina é um lugar especial, assim, né? Tem vários locais, como outras cidades do Brasil também, né? Então a gente vê assim, tanto o sul, quanto também o norte, nordeste, sudeste. A gente também já foi para São Paulo, para outras regiões aí que também tem, né? O Brasil tem muita coisa, muito lindo, né? De uma certa forma, assim, as paisagens, né? As pessoas, né? Sim, e local, meus netos, a primeira praia que eles foram de Santa Catarina. Então, a gente é suspeita para falar. Nós adoramos Santa Catarina e faço também a maratona aí na Beira-Mar. Este ano estou no aguardo, né? Nem sei se vai ter, porque já foi adiada 2 vezes, né? Por conta da pandemia. Mas estou esperando a expectativa aí no final de agosto. Ah, que ótimo! Obrigada. Então, vamos esperar que as coisas estejam mais tranquilas e que, de repente, se você vem para a maratona, se tiver, entre em contato com a gente também, tá, Terezinha? Tá certo. E parabéns para vocês. Ótima apresentação. Relembrou muita coisa. Então, remete à memória, realmente, né? O museu é fantástico. Obrigada. Um abraço. Nós que agradecemos. Mais alguém gostaria de... Sintam-se à vontade, né? Até para fazer alguma pergunta, ou como que vocês se sentiram, se ativou alguma memória afetiva, enfim. Se gostaria, porque a gente deixa o convite para participar, que esse encontro aqui possa ser um outro momento de uma exposição virtual com alguma proposta de vocês, a partir das proposições poéticas. E aí, professor Marcelo, a gente se coloca completamente à disposição para tirar alguma dúvida também em outro momento, porque eu acredito que já está extrapolando, assim, que estamos quase no finalzinho, mas para que a gente possa realmente realizar uma exposição virtual, ou por meio de fotografia, ou de desenho, também pode ser com vocês, só de vocês, ou também se querem fazer alguma atividade junto com as crianças, com os netos, ou com os filhos, mas, enfim, vamos dialogando e vendo essa possibilidade. Oi, Maria Helena, Sérgio, Patrícia, eu quero agradecer demais enfim, a disponibilidade de vocês, a apresentação, né, foi realmente muito bacana, é uma forma que a gente tem encontrado, né, de manter contato aí com o nosso pessoal, do nosso projeto, e de conhecer esses lugares fora de São Paulo, porque antes a gente fazia as visitas presencialmente aqui em São Paulo, mas agora a gente está tendo a chance de conhecer um pouco mais do restante do nosso país, né. Eu conheço Florianópolis, mas não conheço o museu, né? Então foi muito bacana e já está na listinha aqui para quando eu voltar. Acho que é o primeiro lugar que eu quero poder viajar, que eu quero visitar quando tudo isso estiver mais tranquilo, né? Pensei em ir agora no verão, mas enfim, não é o momento ainda, né? Então... Mas o museu no momento até está fechado, né? Provavelmente mais para o segundo semestre, com certeza. Talvez. Eu costumo levar meus alunos da graduação para uma viagem de 5 dias, aí para cidades aí perto, mais ou menos, de vocês, nas encostas da Serra, em Anitápolis, Santa Rosa de Lima, e porque a gente visita um projeto que é o Acolhida na Colônia, não sei se vocês conhecem, de turismo comunitário, de propriedades que produzem produzem alimentos orgânicos, né? Sim, já ouvi falar. E recebem visitantes, é um projeto maravilhoso, sim, é um projeto referência no Brasil, e a gente eu visito com os alunos da graduação, eles voltam encantados, mas a gente nunca passa, a gente só passa por Florianópolis, a gente vai de ônibus. Quem sabe numa próxima a gente inclui uma passadinha por aí, mas também desde o ano passado que as viagens estão suspensas na faculdade, né, então... Mas só agradecer mais uma vez, gente, falar da importância, né? Vocês falaram dessa questão das memórias, e um dos objetivos mais importantes do projeto é esse mesmo, né? Quer dizer, a partir do que vocês estão apresentando, o pessoal vai fazendo essas conexões
a própria vida, e acho que foi super rico nesse sentido, né? Pelos depoimentos que o pessoal deu aqui, deu para perceber isso. Né? Eu acho a riqueza da história de cada um, né, professor Marcelo? Eu acho que cada um, né, assim, nesse seu tempo de vida e o que você pode também compartilhar, né, com os outros a tua história. Acho que isso é fundamental. E como eu disse aí no chat, adorei ouvir o sotaque do Sérgio. É o sotaque mais forte, né, dos três. Eu, assim, como eu morei no Paraná, eu nasci em Laje, Santa Catarina, mas eu morei no Paraná, morei em Curitiba, então, assim, eu tenho, às vezes, um Zé. Agora eu percebi. Eu acho que você não quis falar, mas... Não tinha percebido, mas agora que você falou, eu notei. Aí é engraçado, porque eu estou aqui em Florianópolis já desde 89, né? Uhum. E às vezes eu sei, gente, eu não consegui, às vezes eu puxo o S, mas às vezes faz o R. Obrigado, gente. A gente também está aqui à disposição, viu? Quando precisarem de alguma coisa daqui da USP Leste. E em algum outro momento também, se quiser uma outra... Também, existem outros museus da própria Fundação das Catarinas de Cultura e outros museus catarinenses também, que certamente pode ser um encontro também muito interessante com todos. E olha, nós assim só temos a agradecer essa participação de vocês. Assim, a gente quase meio-dia, vocês todos aqui. Eu não consigo ver o rostinho de todos, mas tem algumas pessoas que eu já conhecia vendo os outros vídeos, né? Então, assim, muito interessante e muito gratificante a gente pensar que nesse momento da pandemia que é uma outra possibilidade de encontro. E para nós, assim, maravilhoso. Só temos a agradecer. Eu não sei se mais alguém gostaria de colocar alguma coisa. E a gente fica à disposição, tá, Marcelo, professor, e as meninas também, e vocês também. Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente também pelo e-mail, tá? Sintam-se à vontade. Eu quero agradecer, foi assim, foi muito... Eu já estive em Florianópolis 2 vezes, mas não conheci com tanta riqueza de detalhes. Eu fiquei com vontade de voltar mais vezes. Muito bom, conheci vários assim, desses lugares que vocês apresentaram, eu já estive lá, mas conhecer a história assim, a fundo foi muito bom. Muito obrigada, gratidão sempre. Agradecemos também, Eunice. Eu queria só me despedir e perguntar para o professor Sérgio se ele esteve morando em Portugal. Esse meio de português. Se eu morei em Portugal, eu tenho um estreitamento de relação muito grande com Portugal. Daquelas 9 ilhas que eu falei, eu conheço 3. Desde 2007 eu viajo para Açores e conheço muitas cidades em Portugal, desde Lisboa, Setúbal, Porto, eu tenho muitos amigos de Portugal. Então, eu não estou em Portugal agora, mas Portugal está em mim. Obrigado, tá, querida? Obrigada. Posso também perguntar sobre o sobrenome dele, Prosdóximo? Se tem alguma coisa a ver com um empresário ou com... Digamos assim, eu sou o primo pobre, né? O grande empresário que faleceu fez 4 anos, dia 22 de maio, o Sérgio Prosdóximo. Ele foi um baluarte da empresa Prosdóximo, né? Eu sou descendente, porque o Prosdóximo é origem Curitiba, que já ancestralmente vem lá grego-romano. E se vocês pesquisarem, tem até o bispo Prosdóximo no século II. Então, eu tenho um parentesco, assim, né? É uma ramificação muito grande de Prosdóximo no mundo, né? Sou um ser, simples ser, só. Tá, obrigada. Tinha uma loja da Prosdóximo, tinha geladeira com esse sobrenome teu aí. Eu lembrei quando eu vi, mas eu fiquei quieta. Nossa primeira geladeira era da Prosdóximo, tá? Tinha até uma propaganda na década em 81, Prosdóximo, liquida tudo a preço de minhoca. Vocês devem lembrar, né? Me lembrou as Casas Pernambucanas que alguém falou, não sei se foi você mesmo. Eu falei Casas Pernambucanas. Isso. Trabalhei no crediário. As Casas Pernambucanas é que vão aquecer você, né? Aí me remeteu ao frio, né?
Então, na verdade, se deixar, a gente vai costurando uma coisa. Isso eu acho que é o que o espaço museal proporciona, esse acolhimento, essa conversação, mais do que dialogar, né? Essa aproximação de afetos, né? Eu, por mim, ficaria aqui trocando, escutando, e, enfim, eu vou ficar quietinho. Quero ouvir. O sobrenome traz um grande legado. Então, permita-me fazer uma pergunta. Eu lembro que quando eu iniciei minha vida profissional, eu tinha um colega de trabalho que era de Santa Catarina, e ele falava muito cantado. E o que a gente observa hoje é que o pessoal está perdendo esse sotaque. Mas eu lembro que ele, falando de Santa Catarina, eu lembrei que ele falava muito dos Barriga Verde. É uma brincadeira de época, né? É mais que uma brincadeira, tem toda uma historicidade, né? Os Barrigas Verdes, a historicidade de guerras. Então, se a gente adentrar na história de Santa Catarina e mais Florianópolis, a gente vai ficar amanhã, hoje, e eu digo assim, são simples e complexas histórias que eu vejo assim, a história de vocês com as nossas histórias vão dando todo um arcabouço de histórias e que vão encontrando sentidos. As memórias são acionadas e o tempero tudo disso é o nosso sentimento. Aí nós vamos abrindo conexões e compreendendo. É por isso que eu falei, o pretérito abre para o presente o nosso conhecimento, autoconhecimento e uma projeção para o futuro que nós fazemos. Nós temos escolhas, ou para melhor ou não. Esse é que está a liberdade de escolha. Livre arbítrio, livre de idade, e que eu vejo assim, vocês aqui, estando nesse momento, quantas histórias vocês têm? A história de São Paulo, do Brasil, do mundo, né? A colonização do Brasil e os desdobramentos deste. E aquela questão, né? Para além da parte cognitiva, mas é trazer essa parte afetiva mesmo, sabe? Que eu percebo, viu, professor Vilela, que o seu trabalho é muito rico, junto com eles, porque você não faz sozinho, você faz com eles. Então, esse conjunto, conversar, né? Estar agregando conjuntamente é mais do que, eu vou fazer. É muito rico, transborda para além do conhecimento esses sentidos que eu me referendei. Viu, querida Marlene? Eu quero dizer assim, a barriga às vezes fica vazia, mas ela se enche de afetos e, para além, como parafraseando Cristo, nem só de pão vive o homem, né? Tá certo. Muito obrigada. E como diz, e todo local que nós visitamos vem sempre agregar os conhecimentos, porque vocês conhecem o seu local, então vocês transmitem particularidades que você lendo às vezes passa a se despercebido. E a memória de quem visitou, como visitou. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade e vamos dar continuidade aos nossos passeios. Obrigada. Eu acho que a Terezinha levantou a mão. Acho que não. Aqui. Já falei, obrigada, viu, Maria Helena? Então tá. Passamos então para o professor Marcelo. Se mais alguém gostaria de pontuar alguma questão, ou perguntar, ou... Senão, deixamos o professor Marcelo, que já são 12:03, né, professor? Eu acho que ele tem um tempo ali que... Mas o bom é isso, né, professor Marcelo? Que dá vontade de ficar. Nossa, maravilhoso. Com certeza. Não, e a gente vê que, assim, a presença está grande ainda, né? 78 participantes aí. Então, realmente é isso. A gente normalmente destina esse tempo. A gente sabe, a gente sempre avisa o pessoal que às vezes passa um pouquinho, né? Porque, enfim, a exposição às vezes... A apresentação toma mais tempo, mas, em geral, a gente se programa mais ou menos para essa duração mesmo. Então, só agradecer mais uma vez, gente, a vocês aí do museu, agradecer a todas e todos os participantes do projeto, e até uma próxima oportunidade, presencialmente ou virtualmente, né? Sim, estamos
à disposição para qualquer outra troca também, e esperamos esse retorno aí para a gente fazer uma proposta bem interessante, né, com o que vocês tiverem aí para se expressar ou trazer das suas memórias afetivas do lugar, da cidade, de Florianópolis ou de outros lugares que vocês viveram também. Então, aí são várias cidades, né, de onde vocês vieram. Ah, então, vocês estão em São Paulo nesse momento. Mas qual é a tua história, né? De onde você veio? Quais são as memórias daquela tua cidade? Enfim. Então, ficamos abertos aí para continuidade, tá? Um bom dia e um ótimo final de semana para vocês, né? Porque hoje já é quinta, de manhã já é sexta. E eu convido que olhem o material e qualquer dúvida é só entrar em contato. Tá ok? Quando é que retorna? Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês todos. Agradecer. Bom dia, gente. Bom dia. Obrigada a todos. Até o próximo semestre. Muito obrigada. Muito bom, Muito obrigada. Muito bom. Um grande abraço. Muito bom conhecer os Muito bom. artistas. Tchau para todos. Até o próximo. Tchau, Beijo tchau. nos nossos corações. Tchau. Obrigada a todos vocês. Um grande beijo. Até o próximo encontro. Tchau. Obrigado. Tchau.